Bem-vindos a mais um episódio épico de Igualdade de Direitos, edição KO, onde a dignidade humana tira uma pausa. E não no lugar certo. Hoje, trazemos aqueles momentos gloriosos onde as pessoas decidem se meter no que claramente não entendem, como se fosse um filme de ação de baixo orçamento, mas com mais drama e menos sentido. Gosta de brigas, caos e Karens que acham que o mundo deve algo a elas? Então fique por aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se preparar para questionar a evolução humana enquanto assiste a mais bagunça do que em um campeonato de luta livre escolar. Aqui temos uma mulher. Corajosa? Ingênua? Não sabemos, mas claramente ela acha que pode enfrentar um homem treinado. Spoiler, não, ela não pode. Mas o bom é que ela se manteve de pé por muito mais tempo do que um roteador Wi-Fi barato, quando há muitos dispositivos conectados. Bravo para ela! Mas para ser sincero, sua resistência foi tudo o que ela conseguiu, e ainda assim, nem isso foi suficiente para salvá-la. Aqui temos uma amiga em apuros. Ai, amiga, seus quilos a mais não são culpa do garoto. Que desastre você armou. Só deixa o garoto em paz. Ele está fazendo o trabalho dele, nada mais. Mas espere. Não, o cara não se deixou intimidar. E lá vai ele, batendo com a bandeja. Que grande amigo. Não se deixe de ninguém, especialmente de alguém que começa a fazer drama no meio de tudo. A situação esquenta. Olha esse golpe. Isso sim é o que chamam de defesa pessoal. E o que me diz dessa vizinha? Olha como ela corre para se jogar no chão. Que ridícula! Tudo isso porque tiraram o lugar de estacionamento dela? Ai, ela precisa de ajuda, mas não sei se de um terapeuta ou de uma ambulância. E tudo isso por um lugar para estacionar. This is my spot. This is Post Street. Yeah, well, get out. Nah, I'm good. Thanks, though. O povo está enlouquecido. Uma garota no ringue pronta para agir. Que desastre! Tudo parecia sob controle, mas de repente, o homem a jogou como uma batata frita no ar. O que aconteceu aqui? Ninguém sabe. Todo mundo esperando um grande espetáculo e o que receberam foi um fiasco de proporções épicas. E agora, prepare-se para um nível de loucura que nem os roteiristas de Real Housewives poderiam imaginar. Um cara tranquilamente sentado no carro é acusado de atropelar uma Karen. Com o carro apagado. Sério? Como? A mulher se joga no chão como se estivesse atuando em uma novela da Netflix. Esse é meu correio. Senhora, nem tenho correspondência. Dignidade, 0. Delírios, 10. Essa senhora está armando um show como se a pagassem por isso. E o melhor, ela mesma finge que foi atropelada. Que nível de atuação! E se você achava que já tinha visto tudo, olha isso. Uma senhora que se joga no chão, como se estivesse em um filme de ação, só porque tiraram alguns papéis dela. WTF! Que ridícula! Essa senhora não se contenta com uma boa atuação. Tem que ser uma tragédia sempre que algo não sai do jeito que ela planejou. O drama nunca acaba. De volta ao ringue. E como já era de se esperar, as coisas não saem como planejado. Olha esses golpes. Embora o cara esteja esquivando com habilidade, não é suficiente. A garota simplesmente não tem o que é necessário. O cara a domina por completo, e não de uma maneira muito amigável, mas como se fosse um jogo de criança. Agora, de volta ao Muay Thai. Desta vez a garota parece dominando. Até que, BUM! Olha o chute que ela leva. Uau! Ninguém viu isso chegando. A deixou no chão. Amiga, você foi para o chão! Uau, como você é boa! Mas quem precisa saber defesa pessoal quando tem um show como esse, né? Agora, a polícia. Que desastre! Essa senhora está sendo presa. Deus sabe por quê. Talvez por excesso de atuação ou por um nível de caos que nem as forças da ordem conseguem controlar. A cena não poderia ser mais absurda se tentassem. E fique de olho.
Inscreva-se, ative o sininho e não perca um segundo desse caos épico. Mas enfim, essa briga. O que aconteceu aqui? A garota estava dominando, mas de repente o cara se recupera e... a reviravolta que você não esperava. A luta continua, pessoal. Isso é o que chamam de uma reviravolta inesperada. Outra briga que definitivamente vale a pena assistir, embora mais pelo caos do que pela técnica. Então, aí está, pessoal. Mais uma edição de Igualdade de Direitos, edição KO, onde a única igualdade que vemos é a de cair, sofrer e dar umas boas risadas no processo. Bom. Aqui temos uma figura que, francamente, não sabemos se é um homem ou uma mulher. Mas o que sabemos é que essa pessoa decidiu que hoje era o dia perfeito para brigar. E olhem esses golpes. Quem precisa de medo quando tem mais energia que um liquidificador na velocidade máxima? Este valente ou imprudente não perde tempo e claramente não tem medo de nada, nem das consequências de se meter em uma briga que ele não sabe como terminou. Mas de algum modo está se divertindo mais do que uma criança em uma loja de doces. Yapil, agora em um clássico duelo de baixa estatura versus zombaria constante, temos a Daniela, que não consegue parar de rir do quão baixinha é a pobre Ellie. E claro, Ellie não ficou atrás. Responde com um golpe que fez Daniela repensar cada piada sobre sua altura desde 2010. E que lição! Às vezes as mais pequenas são as que trazem a maior fúria. E o melhor gancho direito que vai te fazer pensar 2 vezes antes de abrir a boca sobre a altura de alguém. Mas parece que a coisa estava mais séria do que imaginávamos. A garota de 1 metro acaba deixando a de 2 metros um pouco mal e ferida. Que coisa! Mas enfim, como já disse, as duas são lindas, né? Porque neste canal, a beleza é medida em drama, não em altura. Agora, o que diabos está acontecendo aqui? Nem sabemos o que causou isso, mas de repente, uma mulher começa a dar socos no carro como se fosse uma pinhata de aniversário. A senhora definitivamente deveria procurar ajuda. Mas não sei se é para resolver seus problemas emocionais ou para entender o que diabos está acontecendo no mundo. Porque, sério, ninguém entende o que está rolando aqui. E pelo visto, nem ela. De volta à luta livre e, uau, desta vez, parece um espetáculo de primeiro nível. Olhem como este Asrodonte acaba com a garota. O que aconteceu com ela? Que golpe, amigos! A câmera mal conseguiu registrar a magnitude do impacto. A esse ritmo, nem as câmeras de Hollywood estariam prontas para um espetáculo tão brutal. E como neste canal amamos o Brawl, olhem essa luta. Meu Deus! Um único golpe e a garota ficou estirada no chão. Que tipo de golpe é esse? Isso não é uma luta, é uma exibição do que acontece quando as expectativas se enfrentam à dura realidade. Amiga, você tentou, mas o golpe te mostrou quem manda. E aquela queda definitivamente poderia ser a cena de ação do ano. Ah, o que temos aqui? Uma jovem, no que parece ser um tribunal, ri como se estivesse no TikTok, enquanto o juiz tenta manter a compostura. O resultado, claro, é que o juiz se ofende, e sinceramente, quem não ficaria? Ela continua drogada pela festa da noite anterior, como se as joias no pescoço pudessem resolver a falta de bom senso. A situação é tão absurda que só falta uma música triste para acompanhar a cena. Que show! E como se pensássemos que já tínhamos visto tudo, aqui temos McCarran e sua filha fazendo um escândalo no McDonald's porque o pedido delas estava errado. E quando digo escândalo, falo de lançar objetos com a mesma destreza que um profissional de beisebol. A filha pula no balcão como se fosse o torneio regional de Street Fighter. Não sei se elas levaram isso muito a sério ou se só queriam recriar uma cena de ação, mas, de qualquer forma, isso não faz sentido. Nem um hambúrguer faria essa situação ter algum sentido. Sarah, treinada em combate, aguenta como se tivesse saído direto do exército de Esparta. Recebe socos, cai,
levanta e continua como se a vida tivesse prometido pizza no final do dia. A pobre Karen pensou que poderia com ela, até que se deparou com o soco celestial. Esta cena está tão fora de lugar que nem os deuses gregos poderiam explicá-la. Sarah enfrenta dois homens como se nada fosse, e a cara da Karen diz tudo. Que loucura, amigos! E o mais impressionante é que no final, ela vence. É incrível. Amiga, você é demais. Agora, um cara não quer pagar pelo limpador de para-brisa e uma falsa Karen exige o seu dólar. Só faltou a música dramática e o corte para comerciais para tornar isso ainda mais épico.